Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse meu canal. E hoje eu gostaria de fazer um relato da minha experiência com a ayahuasca. Para quem não sabe, a ayahuasca é um chá ritualístico feito com cipó e uma erva. Dizem que se o cipó for tomado separadamente ou a erva separadamente não tem efeito nenhum, é a conjunção desses dois elementos da natureza, né? Assim, contando um pouco por cima do que ocorreu antes do ritual, que foi muito interessante, foi que na quinta-feira passada, um amigo meu jogou assim no grupo do WhatsApp, né, que ia no ritual, quem quisesse ir, daí eu falei que eu estava interessado, porque eu senti mesmo uma energia falando para eu vivenciar essa experiência, né, principalmente porque eu já ouvi relatos que a ayahuasca faz com que você tenha uma experiência de morte, revelações, e tem vários relatos na internet, cada um teve uma experiência de um jeito, né, e quem sou eu para criticar a experiência de cada um, né, cada um. Então na quinta-feira ele jogou no grupo, eu fiquei interessado, mas aí eu só fui responder na sexta-feira à tarde. Daí ele, beleza, ele falou que ia conversar com a dirigente para ver se ainda tinha vaga, né, porque tinha que reservar uma semana antes, quase. Daí chegando, eu mandei mensagem para ele, não me respondeu a sexta-feira inteira. Daí eu fiquei um pouquinho receoso, né. Daí no sábado, depois no sábado à tarde ele me chamou no Face, ele falou que ele havia perdido o celular no centro, né, aqui de São Paulo, na madrugada, né, e foi engraçado, assim, que a gente marcou de se encontrar às 8 horas da noite no metrô, e 20 para as 8 uma mulher me liga, falando que viu meu número no celular do meu amigo, né, ela viu o nome do meu amigo, e falou que ela achou esse celular na rua, né, sendo que foi numa rua longe do centro, assim dizendo, né. Eu fiquei muito feliz, eu mandei mensagem pro meu amigo, mas como ele estava sem celular, ele não viu. Daí a gente se encontrou 8 e pouco, assim, no metrô, e outro amigo meu que estava de carro, a gente falou, vamos resgatar esse celular, né, a gente foi, e conseguimos pegar o celular dele de volta, né? E foi realmente uma boa ação antes do ritual, né, eu fiquei muito feliz com isso. E chegando assim no ritual, é uma casa xamânica, eu acredito que é mais cultuado por mulheres, porque eu até senti que a casa tinha um aspecto mais feminino, né, do que masculino, é bem mais sutil também, assim dizendo. Então a gente, antes do ritual, a gente conversou lá com o povo, né, explicaram como é que é, né, como é que seria, também da questão de vomitar durante o ritual depois de ingerir o chá, né? Que é o mesmo, quase do mesmo esquema do Santo Daime, só que não é bem o Santo Daime. Tanto que na hora de tomar o chá tinha a escolha de dois, né? O Santo Daime seria mais para o iniciante e tinha um outro que era mais forte, né? Antes do ritual a gente fez a consagração do rapé. Eu nunca tinha feito, para quem não sabe, o rapé é tipo um tubo de madeira, uma coisa assim, que existe umas essências, alguma coisa, acho que misturado com tabaco, que é assoprado diretamente no nariz, né, nos dois narizes, né, nos dois orifícios do nariz. Ninguém tem dois narizes, né, só se for extraterrestre, mas ainda não vi nenhum desse jeito. Então, beleza, a gente fez primeiro o rapé. Nosso rapé parece que nem quando a gente ingere aquele wasabi, o raiz forte que a gente come com peixe cru na culinária japonesa. Dá uma ardência aqui na nuca. Eu fiquei senti como se eu tivesse embriagado na hora. Daí eu entrei assim um pouco em meditação um pouquinho, né? Tentar meditar e suei bastante. E dizem que é bom também para limpeza, a parte de eliminar, né, toxinas, eliminar qualquer coisa, energia negativa. Daí a gente, depois de ter consagrado o rapé, a gente foi
fazer a abertura mesmo do ritual, essas coisas assim, né? E na hora de tomar o chá, tinha a opção, eu falei que elas se comentaram, quem foi pela primeira vez, podia escolher entre o daime, né? Porque o daime é mais fraquinho também. Mas aí eu falei, é a minha primeira vez, mas gostaria de experimentar o principal. Daí a dirigente falou, que é uma experiência mais forte. Daí eu falei, né? Daí então, na primeira ingerida, depois a gente foi, cada um foi num canto, podia ficar sentado, podia deitar, né? Não tinha tanta restrição que nem eu escutei que tem em outros lugares, que às vezes você não pode nem levantar do seu local, né? E cada um recebeu um saquinho plástico para, no caso de vomitar. Eu fiquei sentado por um tempo, assim, depois sentindo a música, né? Tem tambor, a dirigente estava batendo no tambor. E também as músicas xamânicas misturado com músicas da Umbanda que eu já conhecia. E numa das músicas eu me deitei, eu comecei a ter uma experiência que muitos relatam da EQM, na experiência quase morte. Eu vi uma espécie de túnel assim, um pouco esfumaçado, assim, uma coisa assim, né? Subindo. E me veio na mente uma foto do rosto, eu só tinha visto por essa foto da minha bisavó. Eu comecei a ver a imagem da minha bisavó, aquela foto que eu tenho. A imagem começou a se distorcer, começou a virar uma espécie de caveira, umas coisas assim. E depois disso, começou a ter uma música de frequências estranhas. Eu até falo que parece uma espécie de frequência de energia, misturado com chiado, misturado com tudo. E durante esse ponto, eu comecei a ver muitas formas de linhas se misturando, né, virando cores. Eu comecei a ver essas formas se autodesenhando com o ritmo da música, né? Virando figuras geométricas, virando moléculas, virando bactérias. E foi muito realmente marcante essa experiência que eu tive. E depois disso, eu me sentei assim, né? Nessa hora dessas figuras geométricas e no ritmo da música, eu senti que eu havia morrido, né? A sensação de morte mesmo. E depois que foi mudando as faixas da música, eu despertei. Eu fiquei sentado por um tempo em meditação. E eu fechei os olhos e me apareceu uma cascavel de cor negra enorme na minha frente. Ela começava a dançar conforme a música. Parecia que eu estava dançando junto com ela. E à medida que ela ia tentar me dar o bote, eu apenas, com muita calma, pegava o meu dedo, jogava o queixo dela para cima. Ela vinha e eu abaixava a cabeça dela. E durante esse processo eu comecei a sentir um grande apreço, uma afeição por ela, né? E eu senti que era mútuo. E ela começou a mudar de cor, começou a ficar mais bonita, ficou uma cor misturado com lilás, com cinza claro, com preto, assim, parecia uma serpente, uma cascavel feminina. E eu comecei a parecer que ela estava dançando junto com o ritmo. E depois eu observei vários cascavéis juntos, assim, né? E eu não senti medo, não senti nada, eu senti um grande amor por elas, né? E nesse momento, depois que eu despertei, eu me senti uma força, uma energia de
invencibilidade, como se eu fosse um lutador invicto que nunca havia perdido nada. Eu fiquei sentado assim como, sabe, parecendo que eu era muito poderoso na hora, né? E nessa hora uma médium de lá incorporou, eu não sei se foi uma cabocla, alguma coisa assim. E ela começou a ir umas moças que estavam junto na mesma sala, né? Eu estava na sala que eles falavam que era a sala solar, né? E tinha uma sala lunar que é mais fria. Mas eu senti mais atração para aquela sala mais solar, né? E então essa médium começou a fazer uns trabalhos de limpeza em umas moças, né? Começou a tirar coisas, energias, né? Falando baixo, assim, perto, às vezes chegando a ficar em cima delas, né, para tirar. E tinha uma moça bem do meu lado que ela até me ajudou na hora do rapé, né, falando, me deu umas dicas de respirar sempre com a boca, né, para não inspirar o rapé diretamente. E assim, na hora que essa médium começou a tirar a energia da moça que estava no meu lado, ela já estava numa espécie de sono. Ela começou a fazer uns tipo aquele som de, sabe, assim, umas coisas assim, né, de uma respiração. E essa médium começou a fazer assim, eu estava bem do lado dela, né? Ela começou a fazer com um movimento assim, parecia que vinha para mim, e eu senti um arrepio muito forte assim no meu corpo inteiro. Eu assim mantive a minha posição. E eu enxerguei um crocodilo muito feio. Eu não lembro bem da tonalidade dele agora, né? Acho que era mais pra cinza, um pouquinho azulado, mais pra cinza. E que os olhos eram duas pedras de azul, alguma coisa assim. Só que você via aquela imagem, parecia uma imagem muito densa, muito negativa, muito pesada. E aí eu fechei os olhos, fiquei concentrando assim, e me apareceu a imagem do amigo meu que foi junto comigo. E esse meu amigo, ele é feliz por natureza, ele não precisa de nada para ser feliz. Ele tem um alto astral, ele é muito expansivo, ele é muito amigo. Eu vi a imagem do rosto dele assim, daí quando eu abri o olho, ele estava com um pêndulo andando pela sala, e parece que a energia dele transmutou aquela sensação, e até parei de ter aquele arrepio no corpo inteiro. E aquele crocodilo começou a se transformar em um jacaré mais esverdeado, o olho começou a ganhar tonalidade mais amarelado, ficou bonito assim, né? E nisso eu também relatei que eu vi muito réptil nessa minha experiência. Tanto porque o dia que a gente foi a consagração da deusa serpente. E falaram que talvez isso também tenha influenciado. Depois, assim, depois dessa experiência eu me levantei, eu fui no banheiro e comecei a vomitar. Vomitei tudo daquele chai. E eu senti um alívio, assim, uma leveza que eu nunca senti, ou tenha sentido, mas faz tempo que eu não sinto esse alívio muito gostoso, assim, de estar leve, de estar sutil. Daí a dirigente falou assim, agora é hora de tomar a segunda dose. Daí eu fui tomar a segunda dose, ela me perguntou se estava bem, eu falei que estava muito bem, né? Eu peguei a segunda dose, daí eu fui meditar de novo, né? E eu acabei esquecendo também de relatar, na hora que eu estava vendo as figuras geométricas, eu também vi formar uma espécie de cocar azul, daquele cocar que o cacique usa, mas a textura parecia daquele jogo do Minecraft, para quem conhece, uma textura muito quadrada, né? Que se formava com a batida do som, né? Com o ritmo do som. Essa foi a parte assim, a primeira parte, né, do ritual. Depois a segunda parte em que eu tomei a segunda dose, eu meditei,
Eu troquei um pouco a sala, fui para a sala mais lunar. Eu fiquei lá um tempo, né, observando que eles fizeram uma espécie de fogueira dentro da sala. E tinha incenso, tinha tudo. E daí eu fui tomar um ar, porque tinha um jardim grande assim na casa, porque é uma casa grande, né? E fui respirar um pouco e o meu estado vibracional disparou bem aqui no cardíaco. Parecia que estava escovando por dentro, assim. Eu comecei a ter o estado vibracional só nessa parte. Muito forte, eu nunca senti, né, esse estado vibracional subindo, descendo, assim, parecia que estava limpando o meu cardíaco. E assim, depois teve uma parte do ritual que a dirigente pediu para todo mundo ir pro jardim. Eu não sabia o motivo na hora, né? Ela falou que tava um cheiro muito forte lá dentro. E ela começou a fazer uns rituais e acendeu o palo santo, que foi só depois do ritual que ela falou que naquela hora a energia começou a pesar muito lá na casa, então por isso que ela mandou o povo sair, né, no jardim. Isso já era alta da madrugada, né? E assim, um amigo meu, ele não foi pro jardim, ele ficou no sofá na sala lunar, né? E ele me relatou que ele viu o chão se abrindo assim com enxofre. Ele viu assim, para quem conhece, que ele é mais conhecido pelo nome de Lúcifer ou Satã, né? Mas tem outros nomes, assim dizendo. Eu não sou especialista nesse caso, né? Até depois que ficou mais leve, a gente voltamos para casa. Aí a médium estava agradecendo a todo mundo, assim, um por um, né, falando umas coisas, né, falando que... Pro meu amigo que estava ao meu lado, ele relatou que a médium falou que tinha uma energia muito boa, alguma coisa assim. E pra mim ela falou pra eu acreditar na minha força, alguma coisa assim, né. E eu acho que eu devo ter ajudado naquela hora em que ela estava tirando a energia negativa da moça que estava do meu lado, né, onde eu senti um arrepio enorme, mas eu mantive a posição, né, e vi que eu estava transmutando com a ajuda desse meu amigo que entrou na sala. Parece que a energia dele boa ajudou a transmutar, né, e eu vi a figura se transmutando do crocodilo da mesma forma que eu vi a serpente, a cascavel negra, se transformando em uma mais colorida, assim, mais bonita, né? Daí a gente tomamos a terceira dose, essas coisas assim. Daí fomos deitar, daí como é um ritual xamânico, ela pegou umas ervas ou uns galhos secos, alguma coisa assim, falando para mentalizar todos os tipos de vícios, coisas que a gente não quer mais na nossa vida. Ela deixou no canto que era pra gente jogar lá na fogueira, né? E depois ela... Quem quisesse, né? Tudo é quem quiser, né? Ninguém era obrigado a nada, nem a tomar o chá, né, durante o ritual. E ela pingou um colírio que... Nossa, ela falou assim, ela pingou aqui, pediu para fechar os olhos, e depois que ela abre os olhos, o colírio entra, né? Que é feito de um extrato de alguma erva da natureza, que tem muitas propriedades médicas, falam que até pode curar a miopia, mas é usado para a abertura também da visão, né? Da visão tanto extrafísica, assim dizendo. E aquele... Nossa, é uma dor indescritível, porque dói muito. E ela falou assim, não faça assim com o olho, né, com força, porque é pior. E realmente na hora, por reflexo, eu fechei o olho, nossa, doeu tanto. E ela falou assim, não, calma, não, abre o olho assim. Nossa, na hora eu não conseguia nem abrir o olho direito, porque
parecia que pegou até no músculo ocular, né? E passou uns minutos de uma dor intensa nos olhos, meu olho ficou totalmente vermelho, né? Eu fui ver no espelho depois, mas depois que passou a sensação, os olhos ficaram parecido que eu tinha dormido uma noite inteira. Mesmo indo pro jardim onde estava o sol, eu não senti, sabe, depois de manhã, né? Após o ritual. E assim, é uma sensação de bem-estar nos olhos, indescritível. Parece realmente que eu estava vendo as árvores, a grama estava com uma cor muito mais bonita. E assim, depois conversando, teve pessoas lá falando que a primeira vez que ela foi não tinha acontecido nada, mas eu fui realmente de coração aberto, realmente com fé, de consagrar esse momento, né? E depois, antes do amanhecer, depois, né, da terceira dose, depois eu comecei a ter insights da minha vida, comecei a ver que realmente eu estava agindo de forma muito infantil ainda, em algumas atitudes com meu pai, né? Eu falei assim que eu preciso melhorar esse ponto do meu relacionamento de pai para filho. Eu senti uma vontade enorme de ver meu pai, de abraçar meu pai, falar quanto eu gosto dele, né? De me desculpar, de pedir perdão de tudo, né? E depois do ritual de manhã, antes do café da manhã, a gente se sentou em círculo, né? E foi passando um bastão pra gente relatar. Daí da parte que eu relatei por alto da minha experiência, e também eu falei assim, né, que todo mundo ficou impressionado quando eu falei que eu tive essa experiência de adestrar uma cascavel, né? Todo mundo ficou, até a dirigente ficou assim, um pouco espantado. Mas o mais importante, eu falei assim, eu tive um insight que eu estava agindo de forma muito infantil com meu pai, né? E realmente minha maior vontade é abraçar meu velho, né? Falar tudo que eu tenho que falar para ele. E foi muito legal. Depois de manhã, depois do café da manhã, já era umas 7h30, 8 horas, a gente voltamos. Eu fui no carro do meu amigo, né, mais umas pessoas. Eu vi meu pai comprando jornal na rua, daí eu fiquei muito feliz em ver ele, daí meu amigo também veio correndo, deu um abraço no meu pai, assim, sendo que ele nunca tinha visto meu pai. Meu pai ficou contente até, né? Depois, quando a gente subiu aqui para casa, eu dei um abraço bem forte ao meu pai, eu pedi perdão para ele, né? Eu senti muito bem, eu falei que tanta coisa que eu estava agindo de forma infantil, e eu queria me desculpar. Isso foi no domingo, hoje é quarta-feira, e até o ambiente da minha casa ficou muito mais leve, porque eu aprendi a tentar sempre transmutar o que tiver. Então foi a lição mais importante que eu aprendi. Tudo que for negativo, assim, que eu sinto que é negativo, eu tento transmutar. Tanto em sentimento, às vezes, porque parece realmente eu ter renascido, e às vezes eu tinha ranço com algumas pessoas, e agora, quando eu lembro delas, eu não sinto mais nada a não ser um grande compaixão, nesse caso, assim dizendo, né? E foi esse relato, e eu espero mais pra frente ver se eu faço um outro ritual de ayahuasca, porque são vários, né? Esse que eu fiz foi mais xamânico e eu adorei muito. Parece que realmente eu sou uma outra pessoa nesse ponto, né? Parece que eu transmutei tanta negatividade, tanta infantilidade que eu tinha antes. Esse foi o relato da ayahuasca para mim, né? Espero que vocês gostem, e não tenha medo de experimentar. Vá consagrar com maior respeito. Foi isso que eu fiz. Eu fui com maior respeito. Cada dose que eu tomei, eu respeitei muito, como uma coisa realmente sagrada. Então, um grande beijo. Valeu!